A Monster Who Levels Up. Capítulo 116 e 117. Graças a uma variedade tão selvagem de monstros correndo como maremotos, todos os planos cuidadosamente traçados foram jogados pela janela e todo o campo de batalha caiu em puro caos. Era um tanto inevitável, já que cada monstro possuía forças e fraquezas diferentes. Mas ainda assim, ninguém poderia imaginar que as coisas se transformariam em um vale-tudo tão agitado, onde sangue e carne voavam como loucos. Seja qual for o caso, King Saidin continuou a balançar sua espada. Talvez surpreendentemente, não havia nenhuma aura de espada enrolada em torno de sua lâmina. No entanto, por onde passou, o espaço e a mana se estilhaçaram em pedaços, e os ossos e a carne dos monstros foram cortados. Isso foi o resultado de uma certa habilidade ambígua imbuída à espada, chamada cortar qualquer coisa. Seu nível em uma assustadora C+. Uau! Enquanto ele estava lá admirando a nitidez de sua própria criação, outro monstro pulou em sua direção. Antes que ele pudesse responder, Yu Sai-Yung se adiantou para defendê-lo. Opa! Não baixe a guarda. Não importa o que aconteça. Ela gritou e ficou ao lado dele. Em seguida, começou a disparar inúmeras auras de espada para muitas direções diferentes. Os incontáveis feixes de aura de espada explodiram e esculpiram muitas crateras no chão, certificando-se de que nenhum monstro pudesse se aproximar de sua posição atual. Ela poderia desmoronar todo o chão nesse ritmo, pensou Said enquanto olhava para Yu Sai-Yung ocupado disparando mais feixes daquela aura de espada assustadora. Enquanto apreciava profundamente mais uma vez o tipo de monstrinho que ele havia criado inadvertidamente aqui. Aqui está a razão pela qual tantas pessoas querem fazer minhas tatuagens de mana. Sério. Qual o tamanho da reserva de mana dela agora? Na verdade, os funcionários do governo estavam ocupados pedindo a Said um grande favor quase todos os dias no momento, alguns podem até dizer implorando. Neste momento, devido a todos esses terríveis incidentes monstro, eles estavam pedindo a ele que não limitasse os destinatários das tatuagens apenas aos membros de sua guilda, mas também a outros cavaleiros, depois de estabelecer um preço justo suficiente para todos. É claro. Sai-Yung. Vou sair daqui por um tempo. Todo esse cheiro de sangue está deixando minha cabeça tonta. Observando suas proezas de combate por um curto período de tempo, Saidin riu novamente e disse a Yu Sai-Yung. Ela rapidamente se alegrou com isso e gritou com ele. Vai! Apresse-se! Ela deveria montar em um grifo enquanto lutava, mas teve que descer ao chão porque estava preocupada com a segurança de Saidin. Ela não duvidava de suas habilidades. De forma alguma, era apenas isso. Ela temia por aqueles acidentes invisíveis que aconteciam com ele. Argue! Vamos lá! São muitos. No final de seu disparo selvagem ininterrupto de aura de espada, os monstros ao redor haviam desaparecido por um curto período de tempo. Aproveitando a chance desse respiro, Saidin entregou a espada para Yu Sai-Yung. Tome isso! Sai-Yung. Opa! Você ainda está aqui? Vá rápido! O que é isso? Um presente. Na verdade, eu trouxe isso aqui para poder dar para vocês. Ele sorriu ao entregar a espada. Afinal, ele era seu namorado.
Então ele deveria ter dado a ela um presente adequado, além de coisas como várias tatuagens mágicas, muitos artefatos diferentes e... Ah! Eu já dei um monte de coisas para ela. Pois bem, tanto faz. Embora eu ainda seja o namorado dela. É verdade. Eu não lhe dei nenhuma arma desde o torneio de ferreiro. Lá atrás. Il Sayong olhou atordoada para a espada. Uma bela e poderosa espada exalando uma aura nobre. Seu corpo mais escuro que o céu noturno e sua bainha mais branca que a neve. Depois de engolir sua saliva, ela então olhou para sua própria espada. Com essa habilidade inata de se tornar ainda mais poderosa quanto mais monstros ela derrotou com ela. Não havia dúvida de que ela havia se tornado uma espada muito melhor do que algumas obras-primas agora. No entanto, neste exato momento, até um olhar casual lhe disse tudo o que ela precisava saber. A espada que Saidin lhe deu estava no nível de um tesouro nacional. Apresse-se e leve-o. Esse cheiro de sangue está me dando um caso muito desagradável de enxaqueca. O tremor barulhento de monstros correndo podia ser ouvido mais uma vez. Só então, ela pegou a espada e gritou de volta para ele. Obrigado. Opa! Realmente. Muito obrigado. Mas ainda assim, você tem que ir. Agora. Deixe este lugar para nós. Ela rapidamente empurrou as costas de Saidin. E riu ao deixar a área. Seja lá o que for, agora que ele, como Kim Saidin, havia participado do ataque ao chefe. Agora era hora de ganhar as devidas conquistas. Uma batalha feroz entre mais de 1000 cavaleiros e caçadores. Contra monstros que facilmente passavam de 5000. Os cavaleiros estavam lentamente ficando cansados dos ataques contínuos de monstros que não lhes davam um momento de descanso. O número de monstros tinha definitivamente diminuído. Mas ainda assim, muitos dos combatentes sentiam-se doentes até ao estômago. Olhando para os malditos bichos aparentemente incessantemente alinhados por todo o horizonte. Foi a mesma história com Li Yujin. Sua mana estava no fundo do poço. E a mão que segurava a espada tremia de dormência. Você está bem? Yujin? De algum lugar. Ela ouviu a voz de Goyunjon. Ele estava fazendo uma cara preocupada em relação à direção dela. Assim como ela ia acenar com a mão para mostrar que estava mais ou menos bem. Logo atrás dele, um grande ogro apareceu do nada e bateu seu enorme punho na cabeça de Goyunjon. Os olhos de Yujin ficaram arregalados. Em pânico. Yunjon. Seus gritos soaram altos. Goyunjon levantou a cabeça para ver. E então, de repente, uma sombra rapidamente se aproximou, um homem. Com as pontas de suas roupas tremulando ao vento. Voou como uma bala e jogou um punho em direção ao ogro. Um soco simples quebrou o braço do ogro e, em seguida, explodiu o resto do tronco do grande monstro. E Yujin olhou atordoado. Enquanto o homem pousou vagarosamente em seus pés. O homem que matou o ogro com um soco foi ninguém menos que o Cavaleiro do Éden e seu colega. Jin Serran. Arjusi. Você não disse que não estava vindo? Compreendendo completamente o que havia acabado de acontecer. Ela sorriu e o chamou. Foco primeiro. Foco. Parecendo um pouco envergonhado. Kim Saidin. Também conhecida como Jin Serran. Desferiu outro soco.
Um monstro que tentava prendê-lo foi atingido por aquele punho no rosto e foi obliterado em pedaços e pedaços. Senhor Jin Se-han, obrigado pela ajuda. Escapando das garras da morte. Goyeon-jong acariciou seu peito batendo e caminhou em direção a Jin Se-han. Os olhos de Hyojin brilhavam intensamente enquanto ela esperava. Eu disse para você se concentrar. Kiak. Euark. Puxando os dois cavaleiros novatos cansados para sua retaguarda. Jin Se-han chutou poderosamente e quebrou a perna de um guerreiro orc nas proximidades. Pelas minhas conquistas. O monstro do chefe ainda está por aí. Então pegar esse cara deve ser o suficiente. Kim Sae-jin usou besta parcial para se tornar Jin Se-han. Então, ele agora era muito mais poderoso do que sua aparência normal. Além disso, como traço de Jin Se-han, ele também poderia usar livremente suas garras. A situação atual era: Sae-jin fingiu uma doença e deixou o campo de batalha temporariamente. E então, voltou a ele como Jin Se-han. Esta foi a oportunidade de ouro para subir as fileiras do nível médio superior de uma só vez. Ele obviamente não poderia perder essa chance. E depois de pular no meio dessa batalha acalorada, ele utilizou várias habilidades e matou muitos monstros. Entre essas habilidades, Garras de Correntes mostrou seu poder particularmente aterrorizante. Como essa habilidade permitia que um único corte com suas garras se recuperasse de um inimigo e continuasse para o próximo ininterruptamente. Não poderia haver outra habilidade mais adequada para esse tipo de jamboreis corpo a corpo em grande escala. No entanto, seu verdadeiro objetivo não era simplesmente esse: matar muitos monstros. Não. Para subir ao posto de nível médio superior, ele teve que pegar o astuto monstro-chefe que estava escondido em algum lugar e ocupado manipulando milhares de asseclas. Sae-jin e Jin Se-han ativaram os sentidos do lobo e procuraram os vestígios desse chefe oculto. À medida que seu ponto de vista aumentava, sua visão e audição aumentavam muito. Uma quantidade incrível de informações inundou seu nervo óptico como um maremoto estrondoso. E como resultado, ele foi capaz de avistar uma certa criatura semelhante a um gato escondido entre vários monstros grandes. E seu corpo felino também era bem grande. Embora com certeza tivesse um rosto bonito, Sae-jin não tinha planos de facilitar para essa criatura. Ele chutou o chão e, como uma bala, avançou em direção ao seu novo destino. E bastou um piscar de olhos, ele chegou na frente do gato enquanto estrondos sonicos chocantes explodiam atrás em sua trilha. Sae-jin então agarrou o pescoço do monstro com força e... Aqui! Ele correu como se sua bunda estivesse pegando fogo em direção ao local onde ele havia avistado Kim Il-rin mais cedo. Bem, ainda era um pouco difícil derrotar um monstro de nível chefe como um humano. Afinal, o quê? Quem diabos é você? Os olhos de Kim Il-rin ficaram mais voltados nessa virada repentina dos acontecimentos. No entanto, ele simplesmente empurrou o rosto do gato em sua direção. Não estou interessado em um animal de estimação agora. Não. Espere. Esse bastardo é a sua. Nesse momento, o gato boss mostrou sua resistência e balançou suas garras afiadas no braço de Sae-jin. Ele rapidamente soltou o monstro e recuou, a essa altura. Kim Il-rin percebeu o que estava acontecendo. Então ela rapidamente cortou com sua espada. Este é o líder deles. Sae-jin não parou por aí e pediu reforços.
Isso fez com que a atenção de vários cavaleiros redirecionasse. E eles começaram a se aproximar da posição desse maldito gato. O gato boss fez uma expressão facial estranha e sua cabeça virou, ocupado procurando uma rota de fuga. Mas lá está. É o gato de olhos vermelhos. Já estava cercado por dezenas de cavaleiros. O gato boss rosnou com um pouco menos de entusiasmo e, em sua testa, uma cachoeira de gotas de suor começou a cair. E, uma semana após o fim da batalha defensiva, inúmeros repórteres e equipes de filmagem, bem como cavaleiros, estavam presentes dentro da Torre do Éden. Eles estavam aqui para testemunhar a cerimônia de ascensão, marcando a histórica ascensão mais rápida de todos os tempos de Jin Se-Han ao posto de nível médio superior. A mais jovem cavaleiro de nível médio ainda era Yu Sai-Yung. Mas para igualar seu posto em apenas 6 meses, Jin Se-Han foi o primeiro do mundo a conseguir o feito. Até agora, Jin Se-Han investiu todos os seus esforços para a melhoria da sociedade em geral. E suas ações exemplares em direção ao interesse do público o tornam um modelo a ser seguido por outros. Por essas razões, a Torre do Éden agora declara que o cavaleiro Jin Se-Han ascendeu ao nível médio superior. Com uma avalanche de aplausos e palmas, Jin Se-Han recebeu a medalha de platina que apenas os cavaleiros de nível médio superior poderiam receber. Muito obrigado. Inclinando a cintura de maneira solene, Jin Se-Han desceu o palco. E como a pessoa com o título de mais rápido de todos os tempos a se tornar um nível médio superior, ele teve que falar com muitos outros cavaleiros em sua saída. Naquela época, a visão de você lutando contra muitos monstros deixou uma profunda impressão em mim. Fiquei realmente atordoado com isso no início. Mas graças aos seus esforços, conseguimos terminar a batalha com bastante facilidade. Participando da cerimônia como representante da Ordem Corvo, Qin Yu-Hin sorriu e ofereceu sua mão para um aperto. Jin Se-Han, Qin Sai-Jin segurou sua mão e acenou levemente com a cabeça. Muito obrigado. Foi um estilo de luta maravilhoso. Muito viril. Gostei muito. Se houver outra chance no futuro, vamos lutar juntos lado a lado. Novamente. Você está me superestimando. Oh. Então era aqui que nosso herói estava. E depois que ele apertou as mãos de vários mestres da vice-ordem, como Ayung Yuk, Qin Yak-sa, Qin Sai-Jin e Jin Se-Han estavam diante da multidão de repórteres. Muitas perguntas vieram em seu caminho. Qual era o seu plano? Seguir em frente. As razões pelas quais doava a maior parte de seu salário mensal, mesmo ainda morando em um apartamento alugado. Seus pensamentos como o mais novo nível médio superior, o mais rápido para chegar ao ranking, etc. Sai-Jin só optou por responder aqueles que soavam fáceis de responder. É uma razão simples pela qual eu dou a maior parte do meu salário. Esta vida curta, quando a deixo, faço com um par de mãos vazias. E quando chegar a hora, não quero ter arrependimentos ou desejos persistentes. Então simplesmente tento ajudar os outros o máximo possível. Era uma resposta que implicava a morte de Jin Se-Han, que se aproximava rapidamente. Mas os repórteres desavisados só mostraram muito fervor com essa demonstração de generosidade altruísta. E depois que essa coletiva de imprensa chegou ao fim, Sai-Jin se aproximou dos funcionários do Éden e os informou de suas intenções de visitar os andares superiores da torre.
As autoridades não o impediram. Não. Eles de bom grado permitiram, dizendo-lhe para ir dar uma olhada em seu novo escritório no 60º andar. Obrigado. Ele respondeu enquanto fazia o possível para impedir que um sorriso se formasse em seu rosto. Depois que ele subiu no elevador, ele não apertou o botão para o 60º andar, mas para o 81º, rotulado como Arquivos de Informações Classificadas. Ele não sentia mais vontade de perder tempo, já que esse personagem seria morto muito em breve. Quando o elevador subiu para o 81º andar, muitos pensamentos fluíram para dentro e para fora de sua cabeça. Seu pai e sua mãe, que tipo de segredos eles possuíam que se mataram? E que tipo de segredo fez o Eden dar um passo à frente ativamente e silenciar a todos? Foi então que o cristal de comunicação vibrou dentro do bolso interno do casaco. Antes que pudesse atender a esse chamado, ele ativou os sentidos do lobo e observou seu entorno. Talvez tenha sido porque este elevador era usado exclusivamente pelos Cavaleiros do Éden. Não havia dispositivos de gravação ou câmeras de CFTV. Olá! Sou eu. E o Backsong. O que você está fazendo agora? Estou a caminho do 81º andar. Kim Saidin sorriu ligeiramente, ouvindo aquela voz infantil tentando soar como um velho experiente. Ele não pôde deixar de se lembrar de sua aparência e pensou que ela era uma mulher engraçada. Já. Sim. Parece que a morte não está muito longe. De fato. Kim Il-sung desejou profundamente a morte do personagem de Jin Se-han. Foi a mesma história para Yu Baek-song também. Mas como você vai fazer isso? No entanto, o método era um problema. Ele já tinha um testamento preparado e pronto. Começando com as palavras: estou totalmente preparado para viver uma vida onde eu poderia morrer a qualquer momento. Este testamento foi escrito por Kim Il-sung. E rapaz, era realmente outra coisa. Foi escrito tão lindamente que ele temia que pudesse até encontrar um lugar dentro dos livros didáticos de língua coreana. Estou trabalhando nisso. Como há muitos acidentes ultimamente. Ah! Talvez eu pudesse ir em um trabalho para aquele hotel romance e depois para o Batory. Isso está definitivamente fora de questão. Batory é seriamente uma mulher perigosa. E em vez de deixá-los perceber que seu esconderijo foi comprometido, precisamos que ela continue lá enquanto isso. As informações sobre Batory só eram conhecidas por Yu Baek-sung, seu assessor mais próximo, Kim Il-sung e seu filho San-ho. E finalmente, Kim Saidin. Nesse caso, enquanto a conversa continuava, o elevador finalmente havia chegado ao 81º andar. Ah! Vou te ligar mais tarde. Kim Saidin terminou a comunicação e deu uma olhada na frente. Em algum lugar dentro dessa extensa biblioteca que ocupava todo o andar, a verdade sobre seus pais, bem como sobre si mesmo, estava escondida. Sentiu a expectativa e a tensão se acumularem. Fechou os olhos e respirou fundo. E então, para estar do lado mais seguro, ele bebeu uma poção especial dada a ele por Azeline que poderia acalmar sua mente. Em seguida, em direção ao scanner, ele trouxe sua carteira de identidade superior e deu um grande passo em frente. Embora ele finalmente estivesse dentro do arquivo que tanto desejava entrar, olhando ao redor deste lugar incrivelmente vasto,
Dentro de sua cabeça estava rapidamente ficando em branco. Durante toda a sua vida, ele nunca teve o que alguém poderia se referir como uma relação com livros. Então, agora, ele nem mesmo sabia por onde começar a procurar o que estava procurando nesta biblioteca gigantesca. Além disso, como cada pedaço dessas informações armazenadas era top secret, obviamente não havia nenhuma secretária amável ou bibliotecária para ajudá-lo. Saidin olhou ao redor para ver se havia algum equipamento que pudesse ajudá-lo a navegar pelas informações armazenadas aqui. Mas bem, não havia tal coisa, já que também não havia tal coisa como uma informação secreta navegável. Afinal, no final, ele teve que vasculhar todas e cada uma das informações contidas nesta biblioteca. Nestes documentos criados por magia, muitos eventos foram registrados em detalhes. Coisas como o período de tempo em que a primeira fissura se mostrou sendo bem mais de 60 anos atrás. Até um certo incidente de terror com explosivos, que nem mesmo era um crime relacionado ao terror, mas sim um ato de sabotagem realizado pelo governo. Eram coisas incendiárias que poderiam ter feito os entusiastas conspiradores da conspiração molharem as calças coletivamente. Mas que pena! O que ele realmente queria descobrir não queria se revelar. Pelo menos não inicialmente. E assim, enquanto ele estava ocupado lendo várias informações secretas, o som das portas do elevador se abrindo podia ser ouvido. E então, sons de saltos altos pisando no chão após isso. Saidin guardou as informações que estava lendo de volta no armazenamento. Ao mesmo tempo, os passos terminaram. E ele podia sentir um olhar dirigido a ele. E quem você pode ser? Ao ouvir aquela voz de mulher que fluía docemente, Saidin lentamente virou a cabeça e encontrou uma estrangeira loira de olhos azuis olhando para ele. Ela era uma beleza incrível. Mas Saidin podia sentir um certo cheiro que nenhum humano deveria emitir em primeiro lugar. Eu sou Jin Serran. Aquele cheiro fraco, mas inegável de sangue. Era tão fraco. Se ele não estivesse na aparência de Jin Serran, usando a bestificação parcial, ele nunca teria percebido. Seu punho se fechou apertado antes que ele percebesse. Oh! Jin Serran. Aquele que se tornou um mid-tier superior hoje? Sim. Saidin fez o seu melhor para manter a cara de pôquer. Ele ainda não tinha encontrado a informação que estava procurando. Então só seria desvantajoso se ele reagisse de forma muito suspeita aqui. Então? Por que você veio aqui? Não. Além disso, não é muito cedo para você entrar neste lugar? Em sua voz, um leve traço de hostilidade podia ser ouvido. Eu também sou um mid-tier superior. Claro. Eu sei. Você pode ter as qualificações para entrar. Mas isso não significa que você tem permissão. O que isso deveria significar? Na reação afiada de Saidin, a mulher loira soltou uma risada curta. Pense nisso como uma regra não escrita. Ok? Há muitos segredos chocantes escondidos aqui. Claro. O juramento de Eden obriga você a nunca revelar seus segredos. Mas normalmente, quando você é um mid-tier superior por pelo menos meio ano, você recebe o direito de entrar neste lugar apenas depois de ter uma entrevista cara a cara com um cavaleiro de nível superior primeiro. Que tipo de besteira é essa? Kim Saidin olhou fixamente para ela.
Você está insatisfeito? Não. Mas estou curioso. Quem é você? Ah, certo. Você não me conheceria muito bem. Meu nome é Mary Shelley, cavaleira de alto nível de Éden. Eu vim para cá recentemente, depois de uma passagem pela Grã-Bretanha. Mary Shelley era um nome um tanto familiar. Parecia que Saidin tinha ouvido em algum lugar. Mas mais do que qualquer coisa, até o nome dela parecia errado. De alguma forma, gostaria de ficar um pouco mais. Afinal, é uma sugestão amigável. E não uma regra imposta. Não é? É assim? Bem, você não é bastante ousado. Naquele momento, uma leve intenção de matar se levantou. Mas ela habilmente a dispersou assim que vazou. Vendo-a assim, surgiu uma ideia para Saidin, o cenário perfeito de como Din Serran poderia morrer. Mas, bem, já que uma bela cavaleira sugeriu. Então, Saidin sorriu enquanto caminhava em direção ao elevador. A cena trágica onde um herói encontraria seu fim tinha vagamente tomado forma em sua mente. Mas ainda havia muitas coisas a serem terminadas, para descobrir todas as informações relacionadas aos seus pais. Bem como para descobrir como diabos esses vampiros fedorentos haviam infiltrado as fileiras de Éden. Uma decisão sábia. Era difícil ler as expressões de Mary Shelley enquanto ela observava as costas de Said enquanto ele subia no elevador. Era um rosto um tanto sombrio. Difícil de dizer se ela estava sorrindo ou encarando. Deixando a torre, Kim Saidin Din Serran decidiu caminhar de volta para casa. No entanto, pouco tempo depois, ele sentiu uma cauda seguindo. Isso o forçou a permanecer como Din Serran, incapaz de mudar de volta. E ele teve que ir para o apartamento alugado de Din Serran. Ele chegou ao prédio de apartamentos recém-construído, onde Din Serran supostamente havia alugado um quarto. Ele entrou no elevador. Chegou ao andar mais alto e digitou o PIN de segurança na porta. Ele entrou no lugar como se fosse realmente sua própria casa. O apartamento estava bem arrumado. Embora ninguém tivesse estado aqui nos últimos 6 meses ou mais. Ele até pegou o cheiro fraco de uma certa pessoa também. A senhorita Azeline fez isso? Bem, este prédio de apartamentos era na verdade de propriedade de Azeline. Então, por enquanto, ele tirou o casaco e deu uma rápida olhada do lado de fora. Ele viu um tremeluzir não natural da sombra lançada pelo prédio de escritórios do outro lado da rua. Bem como pegou uma dica fraca, quase indiscernível, de movimento do lado de fora. Ainda lá, havia 2 deles. Julgando pela falta do cheiro de sangue único dos vampiros. Eles eram muito provavelmente humanos normais sob algum tipo de feitiço de controle mental. Ou talvez, poderiam até ser aquelas bonecas artificiais também. Fechando as cortinas, ele colocou a chaleira e também a televisão. Quando ele caiu no sofá confortável, seu corpo se sentiu confortavelmente entorpecido e sua mente pareceu se acalmar por algum motivo. Foi porque ele estava sempre com Yusai Jung em seu outro lugar. Estar sozinho assim. Foi então que o PIN de segurança foi digitado e a porta da frente se abriu de repente. Surpreso fora de seu crânio, Saidin imediatamente correu em direção à porta.
Agarrou as golas de quem quer que fosse que a abriu. E derrubou a pessoa no chão. Kiayahak. Van. Acompanhando o som abafado do impacto, estava o grito de uma mulher. Saidin não parou por aí e agarrou firmemente os pulsos dela com a mão. E então, puxou o capuz dela. Seu corpo reagiu puramente por instinto antes que ele pudesse se controlar. Mas na verdade, ele já estava começando a pensar que essa mulher parecia ser uma figura bastante familiar. A Ark. Ei! Isso dói! Eu disse. Isso dói pra caramba! Com o capuz puxado. Um rosto bonito levemente coberto por cabelos dourados bagunçados e uma expressão de dor foi revelada. E, era Zeline. Me solte agora. Porque a senhorita Azeline. Eu vim aqui para limpar o lugar. O que diabos você acha que está fazendo? Saidin rapidamente desfez a restrição só então. E ela atirou nele um olhar ressentido cheio de raiva enquanto ainda estava esparramada no chão. Isso dói pra caramba. Sabe? Acho que pode estar fraturado. Sério. Por que você é tão violento? Enquanto massageava seus pulsos vermelhos e inchados, ela rosnava com raiva para ele. Tudo o que Saidin podia fazer era coçar a parte de trás do pescoço, sentindo-se realmente arrependido. Peço desculpas. Mas por que você está de repente usando aquela túnica em particular? A túnica que ela estava usando atualmente foi especialmente confeccionada para ela pela TM e apresentava atributos como furtividade de alto nível. E muitos outros. Então, quando ela apareceu assim sem qualquer aviso prévio ou aviso enquanto Saidin estava em um estado de alerta, bem, ele realmente não poderia ser culpado por ser um pouco paranoico. Eu te disse. Eu vim aqui para arrumar o lugar. É por isso que eu usei essa túnica. Eu realmente gosto dessa túnica. Sabe? Mas além de tudo isso, foi você quem me pediu para cuidar deste lugar. Então por que você está agindo assim de repente? Espere um minuto. Quando foi que eu te pedi para? Você me disse para te ajudar a esconder a verdadeira identidade de Jin Serran. Azeline falou enquanto enxugava a leve sugestão de lágrimas dos cantos dos olhos. Bem, eu disse isso. Ela já sabia que Saidin era Jin Serran. Não. Na verdade, seria mais correto dizer que ele foi descoberto. Embora seu rosto estivesse coberto por uma barba espessa, e ele sempre usasse um par de óculos escuros, ainda havia algumas semelhanças entre o rosto de Jin Serran e o de Kim Saidin. E provou ser quase impossível enganar os olhos perspicazes de uma certa alquimista feiticeira elfa que podia dividir ingredientes médicos até os grãos individuais. O verdadeiro ponto crucial nesta história, no entanto, foi o próprio Saidin, que, depois de receber a mensagem de texto sondadora, mas inteligente de Azeline que dizia: Senhor Jin Serran, o que você está fazendo? Se assustou e imediatamente a chamou para descobrir como ela sabia. Bem, por favor, sente-se por enquanto. Eu vou buscar uma xícara de café para você. Ele ajudou Azeline a se sentar no sofá e preparou rapidamente o café. Ela continuou a massagear seus pulsos ainda doloridos enquanto observava suas costas se movendo rapidamente. Realmente, como é bizarro. Você quer preto? Sim. Eu prefiro preto. Logo, Azeline relaxou as costas contra o sofá.
enquanto seus lábios começaram a se curvar para cima. Encontrá-lo inesperadamente desta maneira, parecia que sua sorte hoje não era ruim. Sinceramente falando, ela estava amando este encontro repentino. Tanto que seus pés quase explodiram em movimentos de dança extravagantes. Na semana seguinte a esse encontro com Mary Shelley, Saidin continuou a vasculhar as informações classificadas de Eden. E sempre que ele fazia isso, menos de 30 minutos depois, diferentes cavaleiros apareciam cada vez e sugeriam que ele deveria sair. A maioria deles eram humanos normais. Mas 2, 3 deles eram vampiros. E quanto mais ele irritava esses vampiros, mais claros se tornavam os perigos que se aproximavam de Jin Serran. A frequência de ser seguido aumentou. E ele até foi emboscado por monstros também, e houve momentos em que cidadãos controlados pela mente atacaram do nada. Foi fácil ver que eles realmente tinham algo grande para esconder. Parece que muitas informações que os vampiros não querem que sejam reveladas estão de fato armazenadas nos arquivos de Eden. Senhor, esse deve ser o motivo pelo qual eles se infiltraram lá. Apesar dos riscos. No entanto, esses registros são criados usando magia. Então eles não podem ser destruídos ou movidos para outro lugar, o que leva a suas tentativas de atrapalhar você. Em vez disso, ainda assim, você conseguiu localizar as informações que estava procurando? A voz que saía do cristal de comunicação pertencia a Kim Il-sung. Alguém com quem Saidin não falava há muito tempo. Tenho a sensação de que estou me aproximando. Finalmente encontrei algumas coisas relacionadas ao que eu estava procurando. Nesse caso, isso é um alívio. Tosse. Saidin ouviu uma tosse seca que não soava bem. Bem. Como você está se sentindo ultimamente? Estou me sentindo bem. Obrigado. Meu corpo é velho e tem seus dias bons e ruins. Então você não precisa se preocupar comigo. Senhor. Kim Il-sung falou de maneira claramente animada. Infelizmente, em comparação com o passado, havia uma falta distinta de energia em sua voz. Saidin estava prestes a dizer o quanto estava preocupado. Mas, então, sobre a poção que eu te enviei outro dia. Bem, senhor, eu preciso ir agora. Quanto ao resto, você deveria ligar para Sanho. Tosse. Você deveria falar com ele. Tosse. Tosse. Antes que Saidin pudesse terminar sua frase, Kim Il-sung encerrou a comunicação primeiro. E quase ao mesmo tempo, seu telefone vibrou. Quando ele deu uma rápida olhada, havia uma mensagem de texto de Azeline, perguntando se ele estava indo para a casa de Jin Serran hoje. Com certeza. Porque ele havia estado agindo como Jin Serran durante toda a semana. Ele acabou interagindo com Azeline muito mais do que antes. 3 vezes esta semana já. Ele evitou aqueles rabos irritantes e fez uma pausa neste apartamento alugado. E Azeline veio trazendo comida deliciosa. Tudo isso foi suficiente para fazê-lo se sentir culpado por negligenciar Il Sa-young. Então, ele digitou uma resposta curta e a enviou. Não. Hoje não. Porém, diferente do conteúdo da mensagem de texto, Saidin se transformou em Jin Serran e foi para a Torre do Éden. Enquanto ele estava na esquina do arquivo de informações confidenciais do Éden, as mãos de Saidin segurando os documentos tremiam visivelmente.
Suas costas estavam encharcadas de suor frio e uma dor surda invadiu seu cérebro. Finalmente, após 2 semanas de trabalhos forçados ininterruptos, ele o encontrou, os documentos contendo informações sobre sua mãe, Jin So-young, e o pai de quem ele nem sabia sua aparência, Kim Jae-yuk. Ah! Enxugando o suor da testa, Sae-jin abriu lentamente os documentos. E com muito cuidado, ele começou a ler cada linha do texto com todo o foco, tentando seu melhor para acalmar seu coração trêmulo. Ele passou o total de 5 minutos lendo a primeira página. Mas então, Jin Se-han? Uma voz fria veio em sua direção. Talvez por estar muito focado nos documentos, Sae-jin não conseguiu nem detectar a presença de outra pessoa. Quase pulando fora de si devido ao choque, ele rapidamente se virou para ver e encontrou Mary Shelley parada ali. Você não deveria olhar para isso. Me dê isto. Ela estendeu a mão enquanto exalava uma espessa camada de intenção assassina. Se houvesse uma cor designada para descrever a intenção de matar, então a aura que emanava desta mulher seria sem dúvida da cor do sangue. Não posso fazer isso. Mas ele não recuou. É assim mesmo? Bem. Então, faça o que quiser. Eu já te dei um aviso justo. Sae-jin estava se preparando para uma batalha que poderia acontecer a qualquer momento. Mas ela simplesmente se virou e saiu.